tomei medidas drásticas para proteger a minha filha. O meu lado da família tem a habilidade especial de ver o mundo espiritual. Isso vai até o meu tataravô. Lembro que meu pai teve isso e o pai dele antes dele. Então, quando descobri que minha filha tinha também, fiquei atormentado pela preocupação. Principalmente pelo fato de ela ainda ser tão jovem, muito jovem. Na verdade, isso nunca aconteceu com ninguém da família nessa idade. Tudo começou quando a pequena Bella entrou correndo no meu quarto, chorando que havia um monstro debaixo da cama dela. Eu assegurei a ela que ela ficaria bem e que o papai estava lá para protegê-la. Entrei no quarto dela, esperando que fosse apenas a imaginação, mas quando espiei debaixo da cama, estava lá, olhando para mim com seus olhos vermelhos, vazios. Lancei um antigo feitiço familiar e bani esse espírito de volta para o inferno de onde ele veio. Mas eu sabia que isso não seria o suficiente. E se ela encontrar outro? Ela ainda não está pronta para enfrentá-los. Não muito depois disso, tive um longo dia de trabalho e cheguei tarde em casa para minha esposa, frenética. Ela me contou que Bella havia se trancado no banheiro e se recusado a sair. Ela gritou e chorou o dia todo, implorando para que os monstros a deixassem em paz. Minha esposa não conseguia ver as 3 criaturas infernais tentando entrar no banheiro. Elas já eram muito mais fortes do que Bella poderia enfrentar. Nunca encontrei esse tipo de espírito até meus 30 e poucos anos. Nenhum feitiço meu iria erradicar esse mal. Ela tinha que fazer isso sozinha. E ela era muito jovem e inexperiente para lidar com tal ameaça. Eu sabia que tinha uma escolha. Eu tinha que protegê-la diretamente do outro lado. Eu precisava ser rápido também. Eu não poderia deixá-los machucar a minha garotinha. Pedi desculpas antecipadamente à minha esposa e disse a ela que ela tinha que cuidar de Bella deste lado do mundo, assim como eu cuidaria do outro. Peguei uma sacola na cozinha, enfiei a cabeça nela e amarrei com firmeza. A dor era intensa. Meu corpo não conseguia evitar ficar inquieto e me sacudir tentando permanecer vivo. A perda de oxigênio foi rápida e logo tudo desapareceu. Minha alma emergiu livre das limitações da palavra morte. Vi meu corpo sem vida no chão da cozinha, com minha esposa chorando ao lado. Eu sabia que nunca seria capaz de tocá-la novamente, mas eu tive que fazer isso. Passei até o banheiro e dizimei completamente os espíritos. Eles não tiveram chance de lutar comigo desta forma. Bella abriu a porta e eu a abracei com força. Desculpa pelo atraso, mas não se preocupe, meu amor. Nada mais pode te machucar. Papai está aqui agora, para sempre. Melhor prevenir do que remediar. Jeff sempre teve um pouco de fobia da morte. Ele não dirigia, muito arriscado. Os aviões eram piores. Ele não se importava com as estatísticas de segurança. As pessoas que caíram ouviram exatamente a mesma coisa. Purê era tudo o que ele comia. Engasgar é uma maneira horrível de morrer. Seu medo de reações alérgicas restringiu ainda mais a sua dieta. Nunca praticou um esporte em sua vida. As pessoas não sabiam que um treinador de beisebol da liga secundária foi atingido no pescoço por uma bola na garganta e morreu há 20 anos? Na verdade, ele nunca se exercitou. Tinha que cuidar desse coração. Um emprego era proibido. 4 em cada 10 pessoas morrem no trabalho. Se os sintomas se sobrepusessem o suficiente, ele provavelmente teria sido convencido de que tinha câncer no ovário. Passou a maior parte de sua vida enrolado em uma cadeira. Embora, mesmo assim, ele frequentemente se levantasse por medo de desenvolver coágulos sanguíneos. Toda aquela preocupação, pelo menos até o dia em que ele entrou em combustão espontânea. Eu cuidei de um papagaio que dizia algumas coisas perturbadoras.
O meu vizinho, Henry Johnson, ficaria fora da cidade por 2 semanas. Sua esposa tinha acabado de deixá-lo e ele precisava clarear a cabeça. Então, ele me pediu para cuidar da casa. Como um estudante universitário falido, eu disse que sim. As tarefas domésticas incluíam cuidar de uma fêmea de papagaio cinza africano de 17 anos, chamada Snickers. Eu não sabia muito sobre pássaros, mas ele me deixou instruções detalhadas sobre como cuidar dela. Na primeira noite de trabalho, decidi ficar algumas horas. Eu precisava resolver umas equações e a casa grande e vazia dos Johnsons era o local de estudo perfeito. Depois de alimentar Snickers e dar água a ela, me sentei no sofá, mas não demorou muito para que ela me interrompesse. Para! Eu me virei. Snickers estava em seu poleiro, olhando para mim com um olho cinza. Para! Ela repetiu. Revirando os olhos, voltei ao conjunto de equações. Eram equações diferenciais. Por que eu decidi me formar em engenharia? Enfim, bati meu lápis na página. Talvez seja hora de outra pausa pro lanche. Para, meu Deus, para! Snickers saltava de um poleiro para outro, balançando a cabeça, tão despreocupada quanto possível. Mas a maneira como ela disse isso causou arrepios na minha espinha. Ela estava claramente imitando alguém em perigo. Provavelmente apenas repetindo um filme, eu disse a mim mesmo, mas eu estava tão errado. Para! Meu Deus, para, Henry, para! Henry. Esse era o nome dele. Henry Johnson. Eu me virei e olhei para o papagaio. Ela olhou para mim e assobiou algumas vezes e continuou. Para, meu Deus, para, Henry! O meu sangue virou gelo. Eu olhei para o papagaio, meu coração martelando no peito. O que exatamente aconteceu aqui? O que ela estava repetindo? Resolvi ligar para os meus pais, mas eles não pareciam compartilhar do meu nível de preocupação. A sua tia Sheila tinha um papagaio, disse meu pai. Essa coisa captava todos os tipos de palavras malucas. Filmes, conversas telefônicas, gritava e falava palavrões, tudo isso. Eu não me preocuparia, filho. Principalmente agora que a Raquel deixou ele e tudo mais. Eles provavelmente tiveram algumas brigas enormes que o papagaio percebeu. Eu não ficaria surpreso se piorasse. E ele estava certo. Ao longo da hora seguinte, Snickers continuou a repetir pare e Henry, mas também disse uma variedade de outras coisas, desde palavrões a gentilezas e citações de filmes. Foda-se, I'll be back. Como você está hoje? Ela ficava repetindo frases aleatórias. Finalmente, por volta das 10 horas, eu comecei a me preparar para sair. Joguei meu caderno na mochila, apaguei as luzes e fui até a porta. Adeus, Snickers. Gritei na escuridão. Então, estendi a mão para a maçaneta. Abaixa a faca! Eu congelei no meio do caminho. Eu não conseguia mais ver Snickers, mas eu podia ouvi-la, mexendo em sua jaula. Garras batendo contra os trilhos de metal, penas agitando-se no silêncio. Talvez ela esteja apenas citando outro filme. Talvez ela esteja... Abaixa a faca, Henry! Repetiu o pássaro. O meu coração caiu. Para! Meu Deus, para! Snickers estava agitada. Eu podia ouvir suas penas batendo nas grades de metal da jaula. Ela pulava para frente e para trás, de poleiro em poleiro, enquanto estalava o bico erraticamente. Eu fiquei lá por muito tempo enquanto ela gritava para. Segundos se transformaram em minutos, mas ela não disse mais nada. Apenas clicava, assobiava e batia as asas na gaiola. Acendi as luzes novamente, deixei cair minha mochila no chão e fui direto para o quarto dos Johnson. Henry foi muito claro em suas instruções. Eu não deveria entrar em nenhum dos quartos ou no porão. Eu deveria permanecer no andar principal. Não importava o que acontecesse. Mas eu subi as escadas mesmo assim. Depois de olhar em volta, encontrei o quarto deles. Estava limpo e arrumado. A colcha cor de vinho caída suavemente sobre o colchão. Eu andei pelo lugar, com o coração batendo forte, torcendo para que o que eu estava imaginando não fosse verdade, mas era. Porque no armário deles encontrei uma pequena caixa. Uma pequena caixa contendo os documentos de Raquel e sua carteira de motorista.
Desci as escadas de volta, com as pernas tremendo. Snickers olhou para mim com curiosidade de sua jaula. Apaguei as luzes, tranquei a porta e corri pela calçada. Assim que chegar em casa, eu iria chamar a polícia. Assim que eu peguei meu telefone para ver uma mensagem de Henry Johnson. Eu pedi para você não entrar no quarto. Eu me virei, mas a calçada escura estendia-se atrás de mim, totalmente vazia. Como ele... Ah, claro, uma câmera. Eu saí correndo em direção à casa dos meus pais, na esquina. Quase lá. Eu sei que você viu. Eu corri mais forte, mais rápido. Meus pés bateram na calçada. Eu estava quase lá. Eu não peguei meu telefone para verificar. Não parei até estar trancado em segurança na casa dos meus pais. Então, finalmente, li a mensagem que ele enviou. Se você contar a alguém, você vai pagar. Eu ignorei, claro. Eu chamei a polícia e depois de uma busca minuciosa em sua casa, encontraram algo horrível. O corpo de Raquel no freezer do porão. Henry estava tentando fugir da cidade, mas conseguiria um álibi fazendo parecer que ele estava apenas saindo de férias. Então, ele me contratou para cuidar da casa. Não creio que ele tenha percebido que Snickers poderia repetir o que ouviu naquela noite, e às vezes me pergunto se o papagaio sabia mais do que deixava transparecer, porque, aparentemente, ela era a coisa que Raquel mais amava, desde antes mesmo de se casarem. Talvez ela não estivesse repetindo sem pensar. Talvez ela estivesse tentando fazer justiça por Raquel. Há um loop temporal na minha cozinha. Às 11h37, todas as noites, durante os créditos do talk show noturno, Jenna McAllister é morta a facadas na frente da minha geladeira. Um obituário granulado, escaneado no site de uma funerária, me disse que ela morreu em junho de 1997. Ela adorava violetas, dálmatas, Fiona Apple e o café de uma pequena cafeteria que fechou há 25 anos. Mas algumas pesquisas no Google me mostraram que o namorado dela a matou durante uma discussão acalorada e depois fugiu do prédio, cortando a própria garganta no banheiro de um posto de gasolina antes que a polícia pudesse pegá-lo. Numa pesquisa semi-relacionada, também aprendi que a maioria dos estados não exige que as mortes violentas na propriedade sejam divulgadas aos compradores, muito menos aos inquilinos. Tudo começou com suas vozes, que soavam sempre abafadas, como se estivessem atrás de vários vidros. Nunca era alto, mas você definitivamente podia ouvir um aumento no volume e na intensidade, junto com uma crescente corrente de raiva. Seus corpos também não eram claros. Eram sombras, borrões. As únicas coisas em foco eram a faca e os respingos de sangue, que formavam os mesmos padrões noite após noite. Primeiro, as gotas no chão, quando a lâmina corta a palma da mão de Jenna enquanto ela tenta se defender. Depois, a mão deixa marcas na geladeira, na ilha da cozinha, na figura à sua frente que não desiste. A partir daí, torna-se um frenesi. A lâmina voando pelo ar e mergulhando. O vermelho escorre pela argamassa dos azulejos e da pia. Pegadas pegajosas de um par de Nike Air Max 95 aparecem uma por uma, indo direto para a porta. Uma maçaneta que costumava ser colocada mais alta fica manchada de sangue, quando uma porta que foi substituída décadas atrás é aberta, enquanto o assassino de Jenna foge novamente. O sangue permanece até mais ou menos 1h13, horário em que a polícia arrombou a porta. Jenna não era católica, mas eu liguei para um padre. Ele jogou um pouco de água benta nas paredes e disse um pouco de latim e não fez absolutamente nada. O médium que realizou uma sessão espírita era igualmente inútil. Até tentei enviar um e-mail para um rabino. Ele, muito educadamente, me disse para consultar um terapeuta. Há uma oração que os alcoólatras fazem. Algo sobre aceitar o que você não pode mudar
E ver a beleza disso torna tudo sereno. Eu tenho uma pequena família de dálmatas de cerâmica que guardo na cozinha, junto com guirlandas de violetas secas, e todas as noites sento-me perto do espaço entre a ilha e a geladeira e espero, enquanto a carnificina se desenrola ao meu redor e a imagem borrada de Jenna McAllister cai no chão, para nunca mais se levantar. Até amanhã, pelo menos. E eu espero. Eu fico. À medida que as pegadas desaparecem, à medida que os pequenos números verdes no micro-ondas mudam de um para outro, espero. Eu fico. Até o sangue desaparecer, eu espero. Eu fico e eu espero porque eu sinto que é importante para ela. Eu não vou deixá-la morrer sozinha. De novo. Pra ser sincero, eu não tenho muita esperança em Carol. Sua cabeça agora tá praticamente careca e coberta de bolhas vermelhas, onde ela coçava demais. Ela se recusa a comer, precisa ser contida para não se machucar, e sua única interação com os psiquiatras é atacá-los. A maioria dos casos de insanidade são aleatórios ou devido a um desequilíbrio químico, mas às vezes eu tenho a impressão de que a vítima não teve escolha, que a insanidade é a única opção quando o mundo desmorona. Você sabe qual é o pior pesadelo de todo pai ou mãe? Perder um filho. Há 4 anos, ela tinha Antônio, seu marido amoroso, e juntos eles tiveram Fernando, de 6 anos, e Cecília, de 4. As crianças eram saudáveis e inteligentes, e Fernando tinha acabado de entrar na escola. Eles possuíam uma grande casa amarela com um belo quintal e eram bons amigos dos vizinhos. Antônio e Carol tinham tudo o que poderiam desejar. Então, Fernando desapareceu. Poucos meses depois de começar as aulas, numa noite quente e ensolarada de terça-feira, Fernando não voltou para casa. Vários de seus colegas o viram saindo da escola e entrando no ônibus. O motorista dizia ter se lembrado de Fernando descendo. Ao sair do ônibus, Fernando tropeçou e quase caiu, mas em vez de chorar, ele riu. Que criança fantástica, pensou o motorista. E foi a última vez que Fernando foi visto. A polícia vasculhou a vizinhança, investigou durante meses e até seguiu pistas para fora do país, mas Fernando nunca mais foi visto. E Carol, Antônio e Cecília, que nem tinha idade suficiente para entender o que significava seu irmão não vai voltar, não podiam fazer nada além de ir à delegacia todas as manhãs e implorar que tentassem mais. Claro, colocaram cartazes, mobilizaram os vizinhos, fizeram de tudo. Mas Fernando havia sumido. Não é de surpreender que Carol tenha se tornado muito protetora com Cecília. Ela largou o emprego para ter certeza de que Cecília nunca ficaria sozinha. Quando Cecília começou a estudar, uma escola cara, com cercas de segurança por toda parte, Carol fazia de tudo para garantir que Cecília entrasse com segurança pela porta da escola pela manhã e nunca ficasse sozinha quando saísse da escola à noite. Eles buscaram os amigos de Cecília para brincar, só para garantir que as crianças brincariam no lugar mais seguro possível. Carol, em outras palavras, tornou-se superprotetora. Demorou mais de 1 ano para Antônio convencê-la de que ele também cuidaria bem de Cecília, mas ainda assim não havia festa de aniversário na casa de amigos onde Carol não ficasse no canto, certificando-se a cada passo de que nada poderia acontecer com Cecília. Claro, o medo dela era excessivo. Cecília não tinha permissão nem para acender ou soprar uma vela, ou entrar no porão, ou sair sozinha para qualquer lugar. É por isso que Cecília sempre ficava feliz quando sua mãe fazia compras. Antônio também cuidou de Cecília, até permitiu que ela brincasse sozinha no jardim. Você sabe o que é pior do que perder seu filho? Perder 2 filhos. 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos após o desaparecimento de Fernando, Antônio estava cuidando da filha. Carol estava comprando presentes para o aniversário de Cecília e levá-la ao shopping teria sido muito perigoso, como Carol sempre apontava.
Afinal, a maioria dos sequestros de crianças acontece em shoppings. Era um sábado movimentado e Carol ficou ausente por quase 4 horas, então ela recebeu a ligação. Mais tarde, Antônio descreveu à polícia que estava lendo no sofá quando Cecília desapareceu, que ela havia brincado no jardim por várias horas, algo que ela sabia que iria parar no momento em que a mamãe chegasse em casa e por isso sempre gostou muito. Eu a verificava a cada 10 minutos. Eu sabia que a Carol ia surtar se a Cecília se machucasse de alguma forma, então até me certifiquei de que ela estivesse vestida com roupas compridas apesar do calor, e acabei de terminar o livro. Não deve ter passado mais que, 15 minutos depois de tê-la visto pela última vez, depois de tê-la visto brincar com sua boneca no terraço, e ela não estava mais lá. Quer dizer, simplesmente não tinha como ela sair. Tínhamos cercas altas em 2 lados e o terceiro lado era só a nossa vizinha. Ela sempre foi tão gentil com Cecília. Eu não poderia imaginar que ela faria algo com ela. Nesse ponto da entrevista policial, Antônio começou a chorar. Esse foi o momento em que Carol perdeu o controle pela primeira vez. Ela simplesmente não conseguia processar a perda de um segundo filho. Ela fez de tudo para garantir que Cecília estivesse segura, e ainda assim desapareceu. Carol entrou em depressão total e tentou se matar 2 vezes. Primeiro, ela usou lâminas de barbear, mas quando Antônio a encontrou e a levou para o hospital, na unidade psiquiátrica, Carol tentou pela segunda vez, enfiando uma caneta na garganta. Demorou 6 meses até que Carol pudesse voltar para casa. As feridas físicas já haviam cicatrizado há muito tempo, mas tirar Carol da depressão demorou muito mais. E mesmo assim, quando voltou para casa, ainda estava instável. Antônio tirou um ano sabático do trabalho para cuidar dela. O dinheiro estava um pouco apertado, mas os pais ajudaram Carol e Antônio. E Antônio contou com o apoio deles. Mas, devido à distância, eles não puderam visitar com muita frequência. Carol passou quase 6 meses no quarto de Cecília, chorando em cima de ursinhos de pelúcia e abraçando Barbies. Antônio fazia as tarefas domésticas, cozinhava e ia às compras e organizava para que Carol se encontrasse com velhos amigos e colegas sempre que possível. Seus vizinhos e amigos deram todo o seu apoio. Mas, no final das contas, Cecília não foi encontrada. A polícia investigou por mais de 1 ano após o desaparecimento. Eles questionaram vizinhos e amigos, até mesmo os próprios Antônio e Carol. A vizinha direta deles ficou sob custódia por pouco tempo, mas quando o álibi da vizinha se revelou sólido, uma câmera do radar de velocidade mostrou que ela estava muito longe da casa no momento em que Cecília desapareceu. Ela também foi liberada. Mais de 1 ano após o desaparecimento de Cecília, Carol começou a melhorar. Ela começou a cozinhar e a limpar novamente e finalmente permitiu que Antônio doasse alguns dos brinquedos antigos de Cecília, e alguns dos quais pertenciam a Fernando, para caridade. Algumas vezes ela até saiu sozinha de novo, mas como o Antônio confidenciou a alguns amigos, todas as noites, Carol ainda chorava até dormir. Mas pelo menos, disse Antônio, ela parou de culpá-lo. Ela parou de acusá-lo todos os dias de ser o responsável pelo desaparecimento de Cecília. Por mais de 1 ano, ele ouviu a mesma mensagem todos os dias. A culpa é sua, se você não a tivesse deixado entrar no jardim. Há 6 meses, Antônio teve que recomeçar seu trabalho. Isso foi difícil para Carol, mas foi a única maneira de salvar suas finanças tensas e recomeçar suas vidas. Você não pode viver no passado, dizia Antônio. Eles se foram, a gente tem que aceitar isso. Carol chorava, mas balançava a cabeça entre os soluços. Eles planejavam viajar pelo mundo juntos e, talvez, tentar novamente ter um filho. Carol levou várias semanas, mas ela aprendeu a lidar com o fato de ficar sozinha em casa. Ela conversava com os vizinhos e ia às reuniões de pais de crianças perdidas. Ela até começou a organizar uma arrecadação de fundos para um novo parque infantil no bairro. Ela insistia, onde os vizinhos juntos poderiam organizar uma vigília para que nenhuma criança tivesse que brincar sem supervisão. Carol também voltou a fazer as tarefas domésticas. Começou a cozinhar, limpar e fazer compras. Arrumou todos os cômodos, exceto o sagrado escritório de Antônio, onde apenas se atreveu a limpar o chão e a eliminar as grossas camadas de poeira das prateleiras. Finalmente,
Carol começou o que ela mais temia depois do desaparecimento de Cecília. Começou a fazer jardinagem. Ela cortou a grama, aparou os arbustos e parecia estar melhorando. Antônio não tinha certeza se tudo isso era realmente uma boa ideia, se Carol poderia ter outro colapso nervoso. Mas Carol sentiu sua melhora. Foi uma experiência catártica para ela e ela até sentiu como se isso a estivesse reconectando com Cecília. Está no último lugar onde Cecília esteve e no jardim que Fernando tanto amou. Carol chegou ao ponto de começar a plantar novas flores e arbustos. Você sabe o que é pior do que perder todos seus filhos? Encontrar seus pedaços. Cerca de 6 semanas atrás, justamente quando as coisas pareciam estar melhorando, Carol estava reformando a cerca viva no final do jardim. Ela cavou um buraco para remover um arbusto velho, quando sua pá acertou algo duro, um pequeno osso. Carol percebeu que era um animal morto e continuou cavando. Poucos minutos depois, ela encontrou a mão. Não uma mão velha e esquelética. Não, uma mão claramente nova e meio podre do que devia ser uma criança de 6 anos. Carol, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou cavando. Ela pensou que algo poderia ter enterrado Cecília ali, que talvez Cecília tivesse caído em um pequeno buraco e que, de alguma forma, eles não tivessem visto o montinho de terra que cobria o seu corpo. Carol cavou por quase meia hora, amontoando freneticamente terra onde ela pensava que sua filha estava deitada. Ela não encontrou mais do que a mão, e, pelo menos é o que a mãe diz, foi quando Carol soube. Foi por isso, diz a mãe, que Carol chamou a polícia e os próprios pais, mas não Antônio. Nas 2 horas seguintes, a polícia encontrou mais 4 pedaços, uma parte da caixa torácica, um braço inteiro, uma mandíbula e um pé, ainda com sapatos de menino. Foi quando perceberam que não havia uma criança enterrada no jardim. Eram 2. Você sabe o que é pior do que encontrar os pedaços dos seus filhos? Viver com o assassino delas por 4 anos. Antônio foi preso no trabalho. A polícia escavou todo o jardim, peneirando cuidadosamente o solo para não perder um único osso, como o pequeno que Carol encontrou primeiro, e acabou por jogar fora. O dedo de Fernando. Encontraram os corpos de 2 crianças mortas, com cerca de 6 anos de idade. A menina, apurou o legista, ficou enterrada por cerca de 2 anos. O menino por cerca de 4. Ainda assim, parecia que devia ter sido outra pessoa. Antônio negou sua culpa, negou que algum dia faria alguma coisa com seus filhos, e Carol acreditou nele. Não pode ter sido ele. Ele era o melhor pai que já vi. Então, no fundo de um velho baú de metal, no escritório de Antônio, embrulhado em toalhas velhas, a polícia encontrou as cabeças. Só quando as viu, quando a própria Carol identificou as 2 cabeças mofadas como sendo de seus próprios filhos, é que Carol desabou. Como eu disse, não tenho muita esperança para Carol. Ela está aqui há 4 semanas. Não há mais cabelo em sua cabeça. Todos os dias ela causa outro hematoma azul escuro ou roxo em seu corpo, e suas unhas são arrancadas ou mastigadas até a carne. E porque na maioria das vezes ela se recusa a comer ou beber, nenhum dos danos ao seu corpo pode curar direito. Os médicos e enfermeiras fazem o possível para ajudar, mas não há nada que possamos fazer mais do que isso. Às vezes, quando o seu mundo desmorona, a insanidade é a única opção. Oi, eu me chamo Sarah, tenho 8 anos e moro em Wainsbury, na Inglaterra. A minha família é a mamãe, o papai, Josh e Peter. Peter é um coelho, ele é branco. Eu tenho uma pergunta que eu espero que você possa responder pra mim. Como eu faço pra tirar a minha pele? E por favor, não me diga que eu sou uma criança estúpida como o homem da loja. Eu não sou uma criança estúpida. Eu sou a melhor da minha turma em matemática e ciências, e o professor diz que fazer perguntas é como aprendemos. Eu
gostaria de aprender. Você pode me dar a resposta de adulto, mesmo que tenha palavras grandes, porque eu posso soletrar palavras grandes que nem fotossíntese. Fotossíntese é como as plantas comem seus alimentos que vêm do sol por causa da luz. Então eu gostaria de saber como tirar a minha pele. Josh diz que deveríamos perguntar à mamãe e ao papai, mas eu acho que é uma má ideia porque é um segredo e a mamãe não gosta quando a gente sabe de segredos dos adultos. O Josh não tem ideias muito boas porque o Josh tem apenas 6 anos. Ele nem consegue dizer fotossíntese. A minha amiga Emily tá na minha turma na escola. Contamos tudo uma pra outra. Eu perguntei a Emily como tirar a pele e ela disse que não dá. A Emily tá errada, porque eu vi. Na semana passada fomos a uma festa de aniversário na fazenda onde moram meu tio Chris e a tia Janet. Eles têm uma casa grande e muitos celeiros e pudemos brincar com os animais enquanto os adultos sentavam do lado de fora, ouviam música e bebiam. Depois fizemos um churrasco e eu comi 3 cachorros quentes inteiros. A mamãe disse que eu só podia comer 2 cachorros quentes, mas o tio Chris me deu um 3º cachorro quente e me disse que era o nosso segredinho. Eu não contei pra mamãe. Eu acho que é importante não contar pra ninguém se você prometeu manter algo em segredo. Depois disso, jogamos alguns jogos e então chegou a hora de entrar porque estava escuro. Alguns adultos ficaram do lado de fora, mas todas as crianças tiveram que entrar, caso a gente se perdesse. A fazenda é muito grande e tem muitos lugares onde você pode desaparecer. Você pode cair em um poço, ou ser engolido pela lama, ou cair em um silo e seus pais talvez nunca te encontrem. É por isso que a tia Janet disse para ficar em casa quando escurecer. Depois disso, fomos todos para a cama. Os adultos ficaram acordados atrás de nós e continuaram bebendo, conversando e rindo. E eu não consegui dormir, embora Josh e todas as outras crianças conseguissem. Então, os adultos pararam de rir. A princípio, pensei que eles também tivessem ido dormir, mas depois ouvi alguém subir as escadas. Eles vieram verificar se estávamos dormindo e eu fingi que estava, porque eu não queria me meter em confusão. Então, eles voltaram para baixo e eu os ouvi conversar muito baixinho e não sei o que disseram. Então, eles saíram. Fui até a janela e olhei para fora e todos os adultos caminhavam em direção às árvores. Eles tinham tochas e não estavam bebendo nem rindo, então não acho que isso fizesse parte da festa. Fiquei preocupada que talvez uma das crianças tivesse desaparecido. A tia Janet dizia que era fácil se perder, então eles poderiam ter saído para procurar um de nós. Verifiquei os quartos onde as crianças dormiam, mas ainda estavam todos lá. Então percebi que eles devem ter sentido falta de Josh quando nos verificaram, porque ele estava todo aconchegado sob as cobertas e não dava para ver a sua cabeça. Eu não sabia o que fazer. A mamãe e o papai ficariam muito preocupados porque pensaram que Josh estava perdido, mas ele ainda estava na cama. Eu decidi que precisava encontrar os adultos para contar que o Josh não estava perdido. Coloquei minhas galochas, encontrei outra tocha e corri atrás deles. Estava muito escuro lá fora. As árvores balançavam e faziam barulho e eu fiquei com um pouco de medo. Mas então pude ouvir os adultos à frente e não tive mais medo porque sabia que mamãe e papai iriam garantir que eu estivesse segura e eles ficariam tão felizes que Josh não estava perdido. Corri o resto do caminho, mas quando estava muito perto das vozes, caí. Eu não me machuquei porque estava na lama fofa e nas folhas e agora eu tenho 8 anos, então eu nem choro quando caio. Mas a minha tocha apagou e rolou, então fiquei no escuro de novo. Eu tropecei em algo macio e mole que estava no chão. Eu me abaixei porque meu pé estava preso naquilo e parecia uma roupa, só que mais quente. Tinha luz na frente. Eu podia ouvir o barulho do fogo e as vozes. Eu podia ouvir o papai e a mamãe rindo. Mas então ouvi outras vozes. Ouvi vozes que não conhecia e não pareciam adultas. Parecia como se animais pudessem falar. Não como nos desenhos animados. Parecia um cachorro rosnando, mas o rosnado eram palavras. E eles riram, mas não de uma forma feliz, sabe? Caminhei em direção aos arbustos e entrei silenciosamente. Olhei para o outro lado e a primeira coisa que vi foi fogo. Era muito grande.
Era como uma noite de fogueira, só que estava numa clareira na floresta. Estalou e cuspiu e eu pude sentir o calor em meu rosto. Então eu vi os adultos. Eles estavam dançando de uma maneira tão estranha. No começo eu pensei que eles estavam machucados ou tentando se livrar das suas roupas, mas eles estavam rindo. Então eu acho que gostaram. A mamãe e o papai estavam lá. O tio Chris e os outros também. Procurei em volta em busca da tia Janet e não consegui vê-la. Achei estranho se eles estivessem aqui procurando pelo Josh. Eles não pareciam estar procurando por nada, a menos que fosse para lá que a tia Janet tinha ido, mas nenhum deles parecia preocupado. Foi então que percebi que eles não tinham verificado nossos quartos para ver se algum de nós estava perdido. Eles estavam se certificando de que estávamos na cama para que a gente não visse isso. Uma festa secreta para adultos. Agora, eu sabia que teria problemas se me encontrassem observando eles. Eu comecei a procurar a minha tocha para poder ir para casa. Eu me perderia voltando no escuro e, se não conseguisse encontrar minha luz, teria que esperar os adultos terminarem para poder segui-los até em casa. Antes de encontrar a tocha, eu ouvi novamente a voz animal. Dizia liberdade. Os adultos aplaudiram. Não consegui ver quem estava dizendo isso porque eles estavam do outro lado do fogo. A voz disse: "No ventre da noite nasça de novo." Estava tão alto que eu podia sentir na minha barriga. Os meus ouvidos zumbiram. Os meus dedos formigaram. Eu não gostei nada disso. Então vi papai enfiar a mão na boca. Ele segurou os lábios, o de cima e o de baixo. E ele puxou. Ele puxou e pensei que sua cabeça fosse partir ao meio. Eu quase gritei, mas em vez de quebrar ao meio, ele apenas descascou como uma banana velha. À medida que sua boca se estendia cada vez mais, o interior do papai começou a sair. Eu nunca tinha visto um desse antes. Eu não sabia que a gente tinha isso por dentro. Eu espero que o meu seja mais bonito. Eu não gosto de como eles parecem tão molhados. Eu não gosto dessas manchas amarelas, como as de um vaso sanitário velho. Eu não gosto das mechas nojentas de cabelo, como elas saem por todo o corpo e como parecem afiados e duros e pingam. Acho que o cabelo deveria ficar em cima, como a nossa pele normal tem. Papai parecia gostar disso. Ele saiu de sua pele e esticou os braços e gritou para a lua. Não parecia o papai. E doeu a minha barriga de novo. O tio Chris foi o próximo, e depois de tirar a pele, ele a jogou fora. Os outros adultos aplaudiram. Então todos tiraram as suas e começaram a dançar novamente, como se estivessem com raiva do fogo e das árvores. E acima de tudo, eles estavam com raiva de suas peles, que caíam aos seus pés e eram pisoteadas na lama. Só que a mamãe não havia tirado a pele. Comecei a pensar que ela não poderia, como eu. Mas então, papai foi até ela. Ele levou a mão ao rosto dela e vi que seus dedos agora eram afiados, como garras. Mas a mamãe não se afastou. Ela fechou os olhos e sussurrou para ele. Então, ele enfiou a mão na boca dela e puxou o seu rosto. A parte de dentro da mamãe era igual à do papai. Eles passavam suas garras um no outro. Eles se olhavam nos olhos. Então, eles uivaram. Todos eles uivaram. Eu não aguentava aquele barulho. Estava muito alto e balançava dentro da minha cabeça e fazia meu peito parecer tão pequeno que eu não conseguia respirar. Eu sabia que me perderia se saísse do mato, mas não conseguia ficar escondida com todo aquele barulho horrível. Eu corri. Eu corri e não sei quanto tempo fiquei correndo. Eu simplesmente sabia que precisava fugir dos seus uivos, gritos e risadas. De alguma forma, voltei para casa da fazenda. Voltei para dentro e fui para a cama e fingi que estava dormindo, mas não consegui. Fiquei pensando em como os adultos tiravam a pele. Eu não sabia que a gente podia fazer isso. Na manhã seguinte, eles voltaram para casa. Acho que fui a única criança que os ouviu voltar. Achei que
Todos os adultos ainda poderiam ser eles mesmos. Mas pouco tempo depois, o tio Chris bateu na porta e ele enfiou a cabeça na sala. Ele estava com a pele de volta. "Vamos acordar, dorminhocos", ele disse. Pensei em perguntar a ele sobre a festa de adultos, mas fiquei com medo de ter problemas, porque acho que não deveria ter visto. Em vez disso, desci. Todos estavam tomando café da manhã e os adultos pareciam muito alegres e acordados, embora eu soubesse que não tinham dormido. Eles estavam se olhando e sorrindo. "Você teve uma boa noite?" perguntou a tia Janet. As outras crianças disseram que sim e pegaram cereais e torradas. Sentei na mesa com minha tigela, mas não tinha nada dentro dela. Eu não estava com fome. Acho que a minha mãe sabia que algo estava errado porque ela me olhou de uma forma estranha. "Você dormiu bem?" ela me perguntou. Eu sei que é errado mentir, mas eu menti. Eu disse que dormi muito bem e sonhei com unicórnios e até montei em um, e o nome dele era Peter, como o nosso coelho. Eu não acho que a mamãe acreditou em mim. Ela não disse isso, mas continuou me observando até eu comer uma fatia de torrada para fazê-la pensar que eu estava bem. Logo, Josh a distraiu, derramando sua bebida no chão, e depois disso, a manhã ficou um pouco mais normal. Tudo isso foi há uma semana. Desde então, eu não tenho dormido muito bem. Quando eu estou no banheiro, me preparando para dormir, eu tento tirar a minha pele, mas não funciona. Eu não sei como eles fizeram isso, então, todas as noites, eu sonho com o meu eu do lado de dentro e como todo mundo tira a pele, mas eu não consigo, e eu tô me escondendo naquele arbusto e eles estão me chamando para sair com suas vozes de animais, mas eu fico com medo de sair. No meu sonho, parece que o meu eu quer me machucar. Eles parecem tão famintos com suas vozes rosnadas, e eu sei que se eu não conseguir tirar a pele, eles vão tirar para mim. Eu acordo chorando às vezes. A mamãe me fez muitas perguntas sobre por que eu estou assim. Ela me pergunta se aconteceu alguma coisa na fazenda, e eu digo que não. Ela me pergunta se contei a alguém sobre aquele dia, e eu digo que não. Eu não quero contar a ela o que vi. Eu gostaria que isso permanecesse em segredo. Se ela descobrisse que eu fugi, ela ficaria muito brava. E se todos soubessem que eu não posso tirar a pele, eu ficaria muito envergonhada. Eu tenho 8 anos agora. Eu deveria estar pronta para fazer coisas de adulto. Eu tô especialmente nervosa porque a mamãe disse que o tio Chris quer a gente de volta na fazenda logo. Não as outras crianças, nem mesmo Josh. Só a mamãe, o papai e eu. Acho que eles vão fazer outra festa. Então, por favor, se você souber como eu faço para tirar a minha pele, me conta. Por favor, eu realmente gostaria de impressioná-los. Meus médicos me pediram para contar a minha história para que outras meninas como eu pudessem lê-la e aprender com os meus erros, porque eu vou morrer em breve. Isso me deixa muito triste de pensar. Não quero que outras meninas fiquem doentes como eu. Acho que elas não ficaram doentes exatamente como eu, porque isso seria uma loucura, mas talvez elas possam ler isso para não tomarem as decisões erradas que eu tomei. Quando eu era pequena, a minha mãe costumava me abraçar e dizer coisas como: "Ah, Kate, você cabe tão perfeitamente no meu colo, você é tão pequenininha." Eu amava. Ela me mantinha aquecida e me abraçava, e eu me sentia muito bem. Eu sempre ia até a mamãe se me sentia triste ou com medo, e ela simplesmente me pegava e dizia: "O que é de errado, minha pequenininha?" E eu contaria a ela o que estava me deixando chateada, e ela sempre faria tudo melhorar. A lembrança mais vívida que tenho é do dia em que completei 10 anos. Não foi da minha festa, que me lembro vagamente de ter sido ótima. Não foram os presentes, alguns dos quais ainda tenho, mas foi quando mamãe me recebeu no colo naquela noite e tinha lágrimas nos olhos e disse ao papai: "Ah, a Kate tá ficando tão crescida, né?" Não me lembro do que o meu pai disse,
mas não havia como negar. Eu não era mais a sua garotinha. Aos 10 anos, eu tinha cerca de 1,47 m, talvez 45 quilos. Eu estava crescendo rápido. Meus pais são altos. Lembro-me de estar com medo. A balança continuou subindo, e quando eu tinha 11 anos, eu tinha 1,60 m, 54 quilos, e meus seios começaram a crescer. Naquela época, quando eu estava triste, mamãe me abraçava forte e dizia as coisas certas, mas tudo parecia diferente. Ela nunca mais me embalou. Ela nunca mais me teve no colo. Senti frio e solidão. Embora eu nunca tivesse sentido isso, eu só queria estar mais perto dela, como quando era pequena. Então, decidi ficar pequena de novo. Mamãe começou a notar quando eu empurrava a comida no prato, tentando empilhá-la de lado, para parecer que eu comi mais do que realmente comi. Você é uma menina em crescimento, ela dizia gentilmente, mas com firmeza. Você precisa comer. Eu não poderia sair da mesa até terminar. Naquela noite, depois do jantar, me lembro de estar deitada de costas na cama, olhando para o teto e sentindo a comida no estômago. As palavras da minha mãe, você é uma menina em crescimento, ecoaram em minha mente e me senti tão mal que corri para o banheiro e vomitei. Fiquei muito feliz por ter meu próprio banheiro para que eles não pudessem me ouvir. Depois que terminei, me senti muito melhor, mais leve e menor até. Mamãe ficou muito feliz em me ver comendo normalmente de novo. Ela estava preocupada, em voz alta, que eu pudesse estar pegando uma gripe. Então, me ver comendo como antes tirou essas preocupações de sua cabeça. O que ela não viu foi como eu fui para a cama depois, e enquanto a água do banho corria, eu colocava tudo para fora. Fiz isso todos os dias durante anos. Uma das tristes verdades sobre vomitar é que você não perde tanto peso. Na verdade, eu ganhei mais. Claro, eu me livraria do que comi, mas provavelmente 2 vezes por semana eu ficava deitada na cama, bem acordada, mexendo nas clavículas, nos ossos do quadril e nas costelas, e obcecada por comida. Algo dentro de mim estalava e eu corria para a geladeira ou para os armários e comia até sentir que estava explodindo. Depois, exausta, subia as escadas e desmaiava na cama. Caloria por caloria, depois daquelas compulsões 2 vezes por semana, eu estava comendo mais do que comeria se fosse saudável. Exceto que eu realmente não era saudável e ninguém sabia. Tudo isso se acumulou nos últimos meses, depois que terminei o ensino médio. Eu tinha 1,80 m, 79 quilos, 17 anos. Não havia absolutamente nada que eu odiasse mais do que o meu corpo. Eu estava constantemente sozinha e queria tentar tirar minha mente de tudo isso. Decidi arrumar um emprego. Quando contei à mamãe que encontrei um emprego em um lugar que recicla equipamentos médicos antigos, ela ficou muito orgulhosa de mim por tomar a iniciativa. Foi agridoce. Eu sabia que ela estava começando a me ver como uma adulta, não a sua garotinha. Eu me senti um fracasso total e absoluto. O local de reciclagem onde eu trabalhava desmontava grandes máquinas que os hospitais usavam e vendia as peças. Eu era a recepcionista, atendi ligações e ajudei a configurar as entregas. As pessoas com quem trabalhei foram muito simpáticas e, depois de algumas semanas, me deram uma chave para que eu pudesse chegar cedo e ter o café pronto e as ordens de serviço impressa. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu voltei lá e entrei. Eu ainda me sinto mal por ter quebrado a confiança deles. Alguns dias antes, meus colegas de trabalho estavam trazendo uma máquina antiga. Todos usavam luvas grossas e equipamentos de respiração, como mergulhadores. Quando terminaram, eu perguntei o que era. Aparentemente, era algo que os hospitais usavam para aplicar radioterapia em pacientes com câncer. Eu não sabia muito sobre isso, então, quando cheguei em casa, fui na Wikipédia e fiz muitas pesquisas. E então, tive minha ideia. Quando entrei naquela noite, o lugar estava vazio. Fui direto para onde eles tinham aquela máquina de radioterapia e investiguei. A maior parte estava completamente desmontada. O que eu procurava estava convenientemente etiquetado e claramente marcado em um enorme recipiente de chumbo. Demorei um pouco para tirar a cobertura. O chumbo é tão pesado, mas depois disso,
vi uma peça redonda de metal que parecia uma roda. Peguei, girei o mecanismo e abriu uma janelinha na frente. Uma leve luz azul estava lá dentro. Levantei na altura do meu rosto e olhei para dentro. Nada além daquela luz. Achei que provavelmente era o que eu estava procurando. Trouxe o objeto para casa comigo e tranquei a porta do meu quarto. Tentei abrir a coisa com uma chave de fenda, mas ela parecia trancada por dentro. Por fim, fiquei frustrada e girei novamente para abrir a janela e enfiei minha chave de fenda na luz azul e tentei retirá-la. Acabou sendo bem macio. Grande parte quebrou quando eu cutuquei com a chave de fenda e quando virei a roda de cabeça para baixo, ela caiu na minha mesa. Agora, eu podia ver como era lindo. Pareciam pedaços de argila e areia azuis brilhantes. Juntei tudo o melhor que pude e guardei, exceto pelo pouco que usaria essa noite. Uma das coisas que li sobre a radioterapia era que ela deixava as pessoas com câncer muito magras. Elas simplesmente perdiam totalmente o apetite. Eu não conseguia acreditar que era verdade. Eu sempre tive um apetite tão grande. Continuei dizendo a mim mesma que precisava ter muito cuidado ao tomar essas coisas, porque se eu receber muita radiação, posso até ter câncer. Peguei uma pitada da coisa azul, coloquei na boca e engoli com um gole de água. Parecia quente ao descer, embora a água estivesse fria. Desde que voltei do local de reciclagem, eu estava bem aquecida, na verdade. Aconchegante, como um cachorrinho debaixo de um cobertor. Naquela noite, acordei suando mais do que jamais suei na vida. A cama estava totalmente encharcada. Afinal, perder peso era perder peso. O peso da água não era realmente o que eu queria, mas era melhor do que nada. Tomei um banho, troquei os lençóis e voltei para a cama. Quando acordei na manhã seguinte, meu estômago doía ainda mais e vomitei algumas vezes. Mas eu não estava nem remotamente com fome. Só isso fez com que a dor na minha barriga praticamente desaparecesse. Eu não precisava comer. Mamãe perguntou se eu queria levar para o trabalho as sobras do jantar da noite passada e eu menti e disse que íamos comprar uma pizza. Eu odeio mentir para mamãe, mas não queria que ela se preocupasse. Não havia necessidade de dizer a ela que não estava com fome. No trabalho, eles terminaram de desmontar a máquina e começaram a enviá-la para onde mandam essas coisas. Tive muito cuidado para colocar o recipiente exatamente como deixei. Ninguém verificou se a rodinha ainda estava lá. Os dias seguintes foram tranquilos, exceto pela minha dor de estômago piorar e por ter que vomitar 1 ou 2 vezes. Quase não comi nada desde que comecei a tomar o remédio para radiação. Sempre que ficava tonta por falta de comida, eu comia uma maçã ou um iogurte desnatado e ficava bem. Eu ainda estava suando muito. Quando subi na balança, dizia 76 quilos. Depois de uma semana comendo quase nada e tomando fielmente o meu remédio contra a radiação todas as noites, a minha dor de estômago ficou muito, muito forte. Eu parei de vomitar, mas dessa vez senti que precisava ir ao banheiro. Eu fui e foi horrível. Havia tanta coisa, eu fiquei chocada. Aparentemente, eu comi e engoli mais do que pensava. Foi uma agonia saindo também. Porém, subi na balança e isso me ajudou a me sentir muito melhor. 73 quilos. Nos dias seguintes, 1 ou 2 pessoas me disseram como eu estava bonita. Eles me perguntaram se eu perdi peso e eu disse que sim. Talvez alguns quilos. Eu sorri. Durante toda a minha adolescência, eu não fiz nada além de crescer. Agora, finalmente, eu estava encolhendo e a caminho de ficar pequenininha. Eu não me sentia muito bem, no entanto. Minha barriga estava constantemente me fazendo correr para o banheiro e ainda doía depois. Achei que estava me livrando de toda a gordura extra. 71 quilos. Eu estava no banheiro cerca de 10 dias depois de começar a tomar o remédio e fiquei horrorizada ao ver um pouco do meu cabelo saindo. Isso era ruim. Muito, muito ruim. Parei de lavá-lo imediatamente e deixei apenas a água enxaguar o restante do shampoo. Saí do chuveiro e levei 1 hora secando o meu cabelo, porque estava com muito medo de usar uma toalha que pudesse puxar mais. Quando o espelho não estava mais embaçado e meu cabelo estava seco, verifiquei o quão perceptível era.
Havia uma mancha de bom tamanho no couro cabeludo vermelho e nu, com cerca de 5 centímetros de largura acima da minha orelha esquerda. Empurrei o cabelo para baixo para cobrir aquilo, mas alguns caíram. Tinha que ser uma deficiência nutricional de todas as refeições que perdi. Coloquei um boné qualquer e me vesti. Quando escovei os dentes, eu notei um pouco de sangue na pia. Tomei nota para tomar alguns multivitamínicos depois do trabalho. Não tomei banho no dia seguinte porque, quando acordei naquela manhã, tinha mais cabelo no travesseiro. Meu couro cabeludo estava ficando bem visível. Parecia espinhoso e cru, mas não doía. Como estava fora do trabalho, fiquei em casa e procurei na internet todas as deficiências nutricionais que poderiam causar ao meu cabelo cair e minhas gengivas sangrarem. A maioria delas podia ser resolvida tomando meu multivitamínico, então eu tripliquei a quantidade que tomei só por segurança. Tive que ir ao banheiro 5 vezes durante as 15 horas que estive acordada. Na última vez, eu estava incrivelmente tonta e com muita sede. Eu me pesei antes de começar a beber a água e meu remédio para radiação. 68 quilos. O remédio me ajudou a perder 11 quilos em menos de 2 semanas. Mamãe me abraçou na manhã seguinte. Antes de eu ir para o trabalho, ela passou as mãos para cima e para baixo nas minhas costas e comentou sobre como eu estava magra. Então, ela disse: "Lembra quando eu te chamava de minha pequenininha? Sinto falta daqueles dias, mas eu amo você assim, adulta." Então, ela me deixou ir. Dor, náusea e desespero tomaram conta de mim. De repente, a minha tontura voltou com força total e tropecei e caí no chão da cozinha. Meu boné caiu. Com a cabeça girando, eu me lembro vagamente da mamãe ofegante. "Kate, o que aconteceu com o seu cabelo?" Antes de vomitar violentamente no chão e em mim mesma. Era apenas sangue. Desmaiei ao som da mamãe gritando. Não sei quanto tempo passou no hospital. Eu não estava completamente inconsciente, mas tudo que me lembro até recentemente, quando eles usaram drogas para me acordar, foram imagens de médicos usando o mesmo equipamento de mergulho que os caras do trabalho e dizendo palavras estranhas como cloreto de césio, descartado e cinza. Hoje não consigo me mover, nem falar. E estou escrevendo isso usando um teclado legal que consegue captar letras usando os movimentos restantes dos meus olhos. Como eu disse no começo, eu vou morrer em breve. Eu não sou algo que você gostaria de olhar. Meu cabelo sumiu e a minha mandíbula caiu. A minha pele descolou do corpo. Os bons médicos estão me dando medicamentos que me ajudam a controlar a dor e me manter alerta. Eles perguntaram se poderiam fazer testes e alguns experimentos comigo para ajudar a entender o que a ingestão da radioatividade faz ao corpo humano. Aparentemente, houve um homem no Japão há alguns anos que teve um nível semelhante de exposição e a mesma coisa aconteceu com ele. Eles disseram que ajudaria outras pessoas no futuro se pudessem comparar os nossos 2 casos. Claro que deixei. Não consigo mais comer comida. O meu esôfago foi derretido. O mesmo aconteceu com o meu estômago. Os médicos estão me mantendo hidratada com um tubo retal. Eu realmente não gosto de pensar sobre isso. Acho que toda a excitação que sinto enquanto espero aqui é quando me pesam a cada 6 horas para ver se consigo reter os líquidos que me dão ou se tudo escorre para os lençóis. Eles me colocam em um bloco e uma vozinha de máquina diz um número. Essa manhã marcava 32. À noite marcava 30. Mamãe e papai têm que usar aqueles trajes estranhos quando vêm me visitar. A mamãe está sempre chorando porque não tem permissão para me tocar. Papai apenas fica olhando. Pouco antes de eu começar a escrever isso, mamãe se abaixou e começou a sussurrar para mim algumas das coisas que me lembro dela dizer quando eu era pequena. Fechei os olhos e imaginei estar aquecida e segura em seu colo. "Eu te amo, minha pequenininha." Ela soluçou. Eu teria sorrido se ainda tivesse boca. Por favor, me ajude. Eu
preciso que você assista até o fim. É isso. Isso é tudo o que eu peço. Não sei o que fazer ou pra onde ir. Meu nome é Andrea e eu sou mãe solteira. Não digo isso como se fosse uma medalha de honra e estivesse esperando biscoitos, leite e flocos de neve com cobertura de chocolate, como a maioria das outras pessoas do meu círculo social faria. Eles querem seus tapinhas nas costas e reconhecimento. Eu só quero um pouco do seu tempo. Eu vejo a maternidade como um fardo. Necessário, sim, mas ainda assim, um fardo. O nome do meu filho é Jonas. Ele tem 11 anos. Jonas começou a 5ª série esse ano, como qualquer outra criança faria. Houve um pouco de ansiedade e muita emoção. Ele era um garoto despreocupado, cheio de vida e energia. Tudo isso mudou depois que ele conheceu Eduardo na terça-feira. Eduardo foi uma adição tardia à turma de Jonas, um estudante transferido de outra escola. A professora sentou Eduardo ao lado de Jonas. Quando eu fui buscar Jonas depois da aula na terça-feira, ele me disse que Eduardo era seu novo melhor amigo. Ele não estava agindo como ele mesmo. Ele estava pálido e suado. Medi a temperatura dele, mas ele não estava com febre. Perguntei sobre o dia dele e tudo o que ele me disse foi que Eduardo era seu novo melhor amigo. O Eduardo é o meu novo melhor amigo, mãe, dizia Jonas. Eu sei, filho, eu sei. Mal posso esperar para conhecê-lo. Mãe, o Eduardo é ótimo. Você deveria conhecer ele. Ele é meu novo melhor amigo, o melhor do mundo. Devemos ter tido essa mesma conversa 1000 vezes naquele dia. Quando coloquei Jonas na cama, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Ele colocou a mãozinha na frente do rosto e mexeu o dedo indicador, me dizendo para chegar mais perto. Me curvei sobre ele e ele colocou as mãos em cada lado da boca. O jeito infantil de contar um segredo, sabe? Bem, eu virei minha cabeça e ele sussurrou algo em meu ouvido que me arrepiou. Na época eu não sabia por que isso me arrepiou, mas foi assim que aconteceu. Ele sussurrou: "Você acredita em mim, né, mãe?" Sentei-me e olhei para ele. "Eu acredito em você sobre o quê, querido?" "Eduardo", ele disse. "Eduardo é meu melhor amigo." Balancei a cabeça e medi sua temperatura mais uma vez. Novamente, ele não estava febril. Fui para a cama, mas não consegui dormir naquela noite. Na quarta-feira, quando cheguei à escola para deixar Jonas, ele ficou com uma expressão muito estranha e me disse que não queria entrar. "Você está se sentindo doente?" Perguntei. "Não", ele disse. Ele estava mordendo o lábio inferior como uma pessoa louca. Isso era outra coisa que eu nunca o tinha visto fazer. "Não, eu preciso ir para a escola." Ele abriu a porta do carro e saiu. Nada de tchau, nada de eu te amo, nada. Ele subiu os degraus da frente da escola com a cabeça baixa. Soltei o freio e me virei para ir para o trabalho. Um garotinho estava parado bem na frente do meu carro. Mais 2 segundos e eu teria atropelado. O menino era pálido, com cabelos loiros quase brancos e olhos azuis brilhantes. Ele bateu 2 vezes no capô do meu carro. Acionou uma vez e subiu as escadas para a escola. Quando fui buscar Jonas depois da escola na quarta-feira, depois da aula na quarta-feira, ele parecia muito melhor. Ele estava um pouquinho mais pálido que o normal, mas parecia feliz. Ele me contou tudo sobre o seu dia. Ele me contou sobre dinossauros, música e matemática, e depois contou sobre o recreio. E então, depois da aula de matemática, tivemos o recreio. "Mãe, você nunca vai adivinhar o que eu fiz hoje no recreio." "Me conta", eu disse, sorrindo para mim mesma enquanto dirigia. Estava pensando em pique-pega, futebol ou algo assim. Todas as coisas que me lembro dos meninos fazendo no recreio, quando eu tinha aquela idade. Algo benigno, algo normal. Eu entrei para uma igreja. Eu fiz uma careta para isso. Uma igreja no recreio? Jonas assentiu. A igreja do Eduardo. Achei que devia ser algum tipo de jogo novo de faz de conta que as crianças estavam brincando. "Qual é a igreja do Eduardo?" perguntei. "Ué, é a igreja do Eduardo, mãe." Jonas riu, como se eu fosse a pessoa mais boba do mundo por fazer essa pergunta. "O que vocês fazem, sabe, como membros da igreja?" perguntei. "Ah, um monte de coisas, só que hoje a gente só ouviu o Eduardo falar.
Ele estava dizendo algumas palavras engraçadas e eu fiquei com sono e cochilei. Muitos de nós acabaram cochilando. Eu estacionei na garagem de casa e saímos. Foi só isso? Perguntei. As coisas pareciam estranhas, com certeza, mas as crianças não pareciam estar fazendo nada de errado. Eduardo também deu uns papéis pra gente, panfletos. Jonas pegou um pedaço de papel amassado e me entregou. Era um pedaço de papel pardo com 3 palavras escritas com marcador preto. Igreja do Eduardo. Novamente, estranho, mas nada de errado. Achei que os meninos estavam brincando de faz de conta. Eu estava errada. Quando fui buscar Jonas depois da escola ontem, percebi que algo estava muito errado com meu filho. Ele parecia em pânico e assustado. O que está acontecendo, querido? Eu perguntei, estendendo a mão para sentir a sua testa, sem febre de novo. Nós jogamos o jogo da alma hoje, ele disse. A cabeça de Jonas estava tremendo. Ele não conseguia ficar parado. Ele não olhava ao redor enquanto voltávamos para casa. O jogo da alma? Perguntei. Jonas apenas assentiu e continuou tentando olhar para todos os lugares ao mesmo tempo. Gotas de suor pontilhavam seu lábio superior. O que é o jogo da alma? Perguntei. Jonas balançou a cabeça negativamente e não disse nada. Jonas, o que é o jogo da alma? Eu perguntei de novo. Eu disse a ele que não queria, mas ele disse que não seria mais meu amigo se eu não jogasse. Quem não seria seu amigo? Onde é que estavam os professores? Jonas começou a respirar com mais dificuldade, mas ainda assim respondeu. Aconteceu na igreja, ele disse. Então, ele sussurrou. Professores não são permitidos na igreja. A igreja do Eduardo? Perguntei. Jonas assentiu e uma lágrima escorreu por sua bochecha. O que é o jogo da alma, Jonas? Eu sou sua mãe. Você me conta agora mesmo e eu cuido de tudo, tá bom? Eu disse. Eu não posso te dizer, mãe. Não posso. As regras são ruins. São muito ruins. E o Eduardo? Perguntei. O Eduardo vai me contar as regras se eu pedir? Não, Jonas gritou e quase me matou de susto. Não pergunta as regras. Por favor, não pergunta, mãe, por favor. Entrei na garagem, assustada e confusa. Promete, mãe. Promete, por favor, você tem que prometer. Jonas estava chorando agora, aterrorizado. Eu o peguei em meus braços e o embalei. Eu não o abraçava daquele jeito desde que ele estava no jardim de infância. Ele adormeceu em meus braços e eu o carreguei para dentro. Levei-o direto para o quarto e o preparei para dormir. Ele só precisa dormir, eu dizia a mim mesma. Tudo o que ele precisa é dormir. Coloquei-o na cama e jantei sozinha. Verifiquei-o por volta das 9 quando fui para a cama. Ele parecia estar dormindo bem, então decidi dormir. Acordei com ele gritando a plenos pulmões 18 minutos depois da meia-noite. Corri para o quarto dele, mas ele não estava na cama. Acendi a luz e Jonas saiu voando do armário como se algo o estivesse perseguindo. Ele agarrou minha perna e continuou gritando. Tentei acalmá-lo e perguntar o que havia de errado ao mesmo tempo. Ele não estava fazendo nenhum sentido. Ele continuou gritando sobre o tal jogo da alma. Ele estava impossível. Fiquei perguntando o que era isso, mas ele não quis me dizer. Tentei colocá-lo de volta na cama, mas ele também não quis saber disso. Finalmente, o levei para o meu quarto e ele dormiu na minha cama. Jonas caiu no sono. Eu estava deitada de lado, observando, acariciando seus cabelos, quando seus olhos se abriram e ele olhou diretamente nos meus. Eu vou te contar as regras depois da escola amanhã, senhora, ele disse. Então, ele fechou os olhos. O que estava acontecendo com meu filho? Na escuridão, olhei para o teto por um longo tempo, antes de rolar para o lado e olhar para o banheiro. Sabe quando você está prestes a dormir e às vezes sua perna chuta e te acorda? Ou você imagina que está caindo, ou que acabou de tropeçar em alguma coisa e acorda de repente? Isso aconteceu comigo ontem à noite. Só que continuei sendo arrancada do sono ao ver algo na porta do banheiro. Cada vez que meus olhos começavam a se fechar, eu via o contorno escuro de algo grande na porta e acordava de repente.
É claro que não haveria nada ali e eu começaria a adormecer novamente. O contorno apareceria mais uma vez na porta, mas estaria mais perto de mim, como se tivesse dado um passo de bebê. Isso aconteceu repetidamente até de manhã. Essa manhã, a caminho da escola, Jonas parecia fora de si, letárgico. Eu me senti da mesma forma. Eu estava ainda mais exausta. Pensei em perguntar a Jonas o que ele disse antes de adormecer, mas não consegui. Eu estava com medo de que isso o deixasse histérico novamente, então deixei pra lá. Eu o levei para a escola e ele não disse uma palavra o tempo todo. Ele estava agindo como um robô, apático, sem emoção. Recebi uma ligação logo depois de deixá-lo para voltar e buscá-lo de volta. Ele vomitou na aula. Quando o peguei, ele era o mesmo. Fiz várias perguntas a ele, mas ele apenas me deu grunhidos em resposta. O plano em casa era tirar a roupa suja e depois levá-lo ao médico. Ele não disse nada até chegarmos à garagem. "Eduardo, pode vir hoje?" ele perguntou. Ele olhou pelo para-brisa para a porta da garagem. "Você não está se sentindo bem, querido, e você realmente quer que ele venha?" perguntei. Eu queria conhecer esse garoto, mas não parecia que Jonas queria isso. Eu, no entanto, precisava chegar ao fundo das coisas. "Sim", disse Jonas. "Tudo bem", eu disse. "Você tem o número dos pais dele?" Ele já perguntou ao pai dele e ele disse que estava tudo bem. "Tá, mas a gente tem que esperar até que ele termine a aula. E eu ainda gostaria de conversar com os pais dele, tá?" "Ok." Jonas saiu do carro e entramos em casa. "Você tem o número deles?" eu perguntei enquanto fechava a porta. "Não", ele disse. Comecei a perguntar como eu deveria ligar para eles se não tivesse um número, mas alguém bateu na porta. Eu ainda estava parada ao lado dele. Abri a porta e, no degrau da frente, estava o garotinho pálido de olhos azuis e cabelo louro claro que quase atropelei na quarta-feira. Uma garotinha estava ao lado dele, com a mesma aparência. "Sim?" perguntei. "Oi, Drizzy", disse o garotinho. "O Jonas está em casa?" O garotinho, parado na minha varanda, não deveria saber esse apelido. Era meu apelido da faculdade, criado em uma noite de bebedeira entre amigas, Drizzy, abreviado de Andrea. "Não", eu disse. "Tudo bem", disse a garotinha. "Meu nome é Diana, e você já sabe o nome do meu irmão." "Eduardo", eu disse. A menina cobriu a boca e riu. Eduardo sorriu e encolheu os ombros. É realmente muito simples. Regra 1, não passe por espelhos no escuro. Regra 2, não deixe nenhuma porta aberta quando for dormir essa noite. Pergunte ao seu filho qual é a regra 3 e lembre-se, um rangido significa que você está ficando para trás. Um farfalhar significa que você quase perdeu. Quando as luzes se apagarem, espero que você não veja a sombra escura no canto da sala. Se der sorte, você não vai ouvir sua respiração enquanto seus olhos se fecham e você começa a adormecer. E se você ouvir um estrondo, bem, eu espero que você nunca ouça o estrondo. Eduardo se virou e foi embora com sua irmã. Olhei para os dois e balancei a cabeça. Eu não jogaria o jogo estúpido deles. Entrei em casa e encontrei Jonas sentado à mesa da cozinha, chorando. "O que foi, filho? O que tem de errado?" perguntei. Eu ouvi um estrondo", ele sussurrou. A minha boca ficou seca. "E quando o jogo termina?" perguntei. "Isso não acontece", ele sussurrou. "O jogo nunca acaba." Meu coração começou a bater mais rápido. "E qual é a terceira regra, Jonas?" Seu rosto caiu e ele respirou fundo. "A terceira regra é saber todas as 3 regras faz de você um jogador." O meu estômago gelou. "E o que acontece se você perder? Quando escurecer, você vai ouvir eles chegando. Eles gostam de avisar quando estão chegando perto." "Quem?" "Eduardo e a Diana", disse Jonas. "Eles vão estender a mão através dos espelhos ou abrir portas em ângulos impossíveis e arrastar você." "E como você vence o jogo?" perguntei. "Você vence
se contar as regras do jogo da alma para mais pessoas do que a pessoa que te contou. Como eu disse, sinto muito. Mas obrigado por ajudar. De verdade. Eu vou aproveitar minha nova liberdade e espero que você aproveite a sua noite. Diga a Eduardo e Diana que eu sinto muito. Um telefonema com meu marido. Como você tá? Meu coração derrete quando ouço sua voz. Eu tô bem, digo. Eu não consigo deixar de sorrir. E aí, como estão as crianças? Elas sentem sua falta. Levo o telefone pra sala de jogos. Isabelle, Jackson, digam oi pro papai. Isabelle sorri e se inclina para o telefone. Oi, papai, ela diz. Com apenas 4 anos, ela já é uma menininha maravilhosa, mas quando levo o telefone para Jackson, seu rosto fica frio. Ele balança a cabeça furiosamente. Não. Por quê? Ele faz uma pausa, olhando para mim. Ele não é meu pai de verdade. Jackson. Não é. Ele não é. Ele grita. Balança a cabeça descontroladamente, pisando no chão. Ele não é o meu pai. Afasto o telefone à beira das lágrimas. Desculpa, meu bem. Ele tá meio mal criado ultimamente. Eu não posso... Tudo bem, eu entendo. Uma risada vem do outro lado da linha, cortada por um pouco de estática. Eu também era assim quando tinha 4 anos. 6. Eu corrijo. Jackson tem 6 anos. Uma pausa. Eu sinto tanto a sua falta. Digo a ele. Eu também sinto saudade, meu amor. Quero contar mais a ele. Muito mais. Mas não há muito tempo. Afasto o telefone da orelha e olho para a tela. 1 minuto e 17 segundos restantes. Então, peço a ele que me conte sobre o nosso primeiro encontro naquele restaurante italiano à beira do lago. Parece exatamente como ele costumava contar aos nossos amigos. Todas as risadas, cronometradas nos lugares certos. Quando derramei a taça de vinho em mim, quando corremos pela chuva forte. E então, depois que ele termina, ouço o temido bip. Sussurro adeus e afasto o telefone do ouvido. Sua ligação com o IA Memorial foi encerrada. Você pode adquirir mais 5 minutos por R$ 99,90. Eu olho para a lareira. As nossas fotos, sorrindo, radiantes, braços em volta um do outro. E no centro, uma urna fria e cinza, como pedra. Tive sorte que Daniel postou grande parte de sua vida online. Sempre reclamei do tempo dele no Facebook e no Instagram, e de todas as suas tentativas de vlog no YouTube. Mas agora que posso ouvir sua voz, falar com ele, 2 anos após a sua morte, sou eternamente grata. Porque sem todo esse material, a inteligência artificial não teria muito com o que treinar. Eu limpo meus olhos, então clico no botão. Mais 5 minutos. São só mais 5 minutos. Meu irmão continua tentando me invocar dos mortos. Eu estou morto há 5 anos. Aconteceu quando eu tinha 35. Embora eu tenha aceitado isso, sempre sentirei que minha vida foi roubada de mim. Eu morri quando saí da estrada uma noite, batendo em uma árvore a 145 km por hora. Você poderia argumentar que minha morte foi auto-infligida, mas, sabe, isso nunca deveria ter acontecido. Naquela noite, peguei minha esposa, Jane, na cama com meu irmão, Michael. Saí de casa, incapaz de processar o que tinha acabado de ver. Tudo que eu conseguia pensar era dirigir. Mas pouco depois de entrar na estrada, comecei a ter um ataque de pânico e perdi o controle. Eu nem tive tempo de pensar antes de passar pelo para-brisa dianteiro. Ao longo dos anos, observei de perto a minha família.
Assisti com lágrimas nos olhos enquanto minha irmã mais nova se formava com seu doutorado, e enquanto meus pais seguravam alegremente seu segundo neto. Vi meu filho comemorar seu aniversário de 13 anos sem mim. A contragosto, vi minha esposa e meu irmão se casarem apenas 1 ano após a minha morte. Eles seguiram em frente rapidamente, tiveram um filho e ainda tiveram a audácia de dar a ele o meu nome. Mas eu poderia dizer que minha morte corroeu meu irmão. Eu prestava atenção nele tarde da noite, depois que Jane ia para a cama. Nos seus melhores dias, ele bebia cerca de 1 dúzia de doses de uísque. Nos seus piores dias, estava perto dos 20. Ele nunca tinha bebido antes. Com o tempo, comecei a ouvir ecos de Michael orando por meu perdão, pedindo um sinal de que ainda o amava. Eu nunca respondi, mas ele persistiu. Visitas à igreja, reuniões com médiums, até um tabuleiro Ouija numa noite de bebedeira. Eu não conseguia entender por que ele, de repente, precisava disso. Um dia, eu percebi. Ele voltou para casa chorando e abraçou Jane. Eu sabia que tinha algo errado. Ele engasgou. Insuficiência hepática. O médico diz que está em estágio terminal. Ele estava tentando se arrepender antes de morrer. Continuei a ignorar seus gritos por mim, mas então chegou o dia. Ele foi hospitalizado após semanas de declínio rápido. Ele estava tão fraco que não conseguia sair da cama. O médico pediu à minha família que se despedisse pela última vez. Eu poderia dizer minutos antes de sua morte que isso estava por vir. Ao dar seu último suspiro, ele implorou por mim uma última vez, estendendo os braços no ar. Naquele momento, eu o perdoei. Michael, eu estou aqui com você. Os cantos de sua boca viraram para cima enquanto eu observava sua alma deixar seu corpo. Mas então ficou escuro, como breu. Acordei com um ataque de tosse, meu peito pronto para explodir quando a fumaça preta inundou meus pulmões. Minha pele se arrepiou com o calor de meus sóis. Eu olhei para cima. Uma figura alta e sombria, envolta em chamas vermelhas, estava na minha frente. Seu irmão cumpriu sua parte no acordo. Uma alma por uma alma. Meu estômago se tornou um poço sem fundo. A primeira vez que fui ao médico para tratar dos meus hábitos alimentares foi aos 12 anos. Meus pais estavam preocupados que eu tivesse algum tipo de problema de tireoide, porque eu comia tudo da geladeira sem ganhar um único quilo. Eu simplesmente nunca estava satisfeito. Quando cheguei aos 15 anos, estava consultando um psicólogo por causa do que a minha mãe descreveu como um vício alimentar total. Eles queriam que eu tratasse a causa raiz, mas no final das contas, eu realmente só gosto de comida. É como se meu estômago fosse um buraco negro. Eles me expulsaram quando fiz 18 anos. Disseram que eu era caro demais para continuar vivendo na mesma casa. Mesmo quando eu ia à casa deles para um jantar em família, eles sempre racionavam e brigavam depois que eu voltava para comer as sobras. Eles pararam de me convidar quando finalmente perceberam que eu estava roubando da despensa deles na saída. Felizmente para mim, conheci minha esposa quando tinha 23 anos e estava sem dinheiro. Eu não sabia por que ela me queria. Ela estava fora do meu alcance. Ela ganhava 6 dígitos e, na maior parte, conseguimos ganhar o suficiente para manter o meu apetite satisfeito. Eu poderia dizer que ela estava preocupada com a minha ingestão, mas ela nunca disse uma palavra. Provavelmente porque meu peso nunca mudou. Quando ela engravidou de Lucy, ela teve os desejos típicos da gravidez, mas, de alguma forma, eu ainda consegui comer mais do que ela. Acabamos fazendo viagens noturnas para Taco Bell e McDonald's por minha causa mais do que porque ela queria mesmo. Quando Lucy nasceu, as finanças ficaram um pouco apertadas. Tínhamos outra boca para alimentar. As despesas que iam para mim em compras começaram a ir para comida e suprimentos para o bebê.
Ainda não tenho certeza se minha esposa alguma vez notou as cobranças em nossa conta bancária referentes às minhas compras pessoais. Lucy tinha 6 anos quando minha esposa morreu de câncer de mama. Foi quando as coisas pioraram. Usei a comida para lidar com isso. As finanças ficaram ainda mais apertadas. E então, aconteceu. A recessão, as demissões, já se passaram 2 anos desde a quebra do mercado de ações e a pobreza no país atingiu o nível mais alto de todos os tempos. É como uma era pós-apocalíptica, com muitos saques e tumultos. Mal há comida suficiente para nós dois. Eu estou morrendo de fome, mesmo com a reserva extra que escondi de Lucy. Na semana passada, pela primeira vez, perdi meio quilo. Ficamos sem comida há 3 dias. Meu estômago está me corroendo. Posso dizer que provavelmente perdi mais 1 ou 2 quilos, mas meu corpo ainda parece saudável em comparação com o estado de definhamento de Lucy. Eu estou com tanta fome. No fundo, eu sabia que chegaria a esse ponto. Fiquei olhando para Lucy. E embora me doa, acho que finalmente chegou a hora. Preciso fazer isso enquanto ela ainda tem um pouco de carne nos ossos. Eu sou médium e acho que um de meus clientes está me usando para trazer algo que não pertence a essa vida. Eu estou vendo o Sr. Howard há 2 meses. Ele entraria todos os dias se eu deixasse, mas isso exige muito de mim. Demais, sabe? Quero parar de vê-lo, mas o dinheiro que ele paga é ridículo. Os tempos estão difíceis. É assim que funciona. Sentamo-nos à mesa do meu quarto e recebo um artigo de um ente querido com quem a pessoa gostaria de conversar. Às vezes funciona, às vezes isso não acontece. Os espíritos não são persuadidos a retornar a essa vida e usar um médium como recipiente. É mais como uma armadilha que tenho que preparar. Assim que os tiver, eles serão capazes de usar meus olhos e minha voz, nada mais. Eu não permito mais que isso. Tenho um cronômetro. 4 minutos é tudo o que eles têm. Mais do que isso, e eu começo a desaparecer neles à medida que eles desaparecem mais em mim. E então, a loucura. Eu não estou presente para as conversas. Eu estou em um canto escuro da minha mente até o cronômetro desligar. Meu corpo está treinado para acordar minha mente. O Sr. Howard está na casa dos 80, curvado e empurrando um tanque de oxigênio. Ele sempre tem uma pequena maleta de roupas com ele, sempre do mesmo tamanho. Roupas de seus entes queridos perdidos. Ele sempre tem um pequeno envelope também. Desde que ele chegou, coisas têm acontecido comigo. Ataques de enjoo, hematomas que surgem do nada e às vezes ouço coisas. Coisas más. Da última vez, parecia que ele tentou mexer no meu cronômetro enquanto eu estava inconsciente. Eu não deveria mais vê-lo. Mas como eu disse, os tempos estão difíceis. Dessa vez, montei uma câmera, montada discretamente no teto e apontando para a mesa. Preciso saber com quem ele está falando, além dos 9 nomes que já me deu. Acho que ele está mentindo para mim, me usando para tentar trazer algo terrível para nosso mundo. Ele me entrega um lenço de flanela e diz o nome Christopher. Eu seguro e fecho os olhos. Eu encontro o espírito que parece certo e me agarro a ele. Acerto o cronômetro e os próximos 4 minutos são de escuridão. O alarme dispara. O Sr. Howard tem lágrimas nos olhos quando acordo. Eu me sinto doente. Ele me agradece e me paga. Vejo você na próxima semana. Eu olho para a filmagem depois que ele vai embora. Na câmera, o meu corpo treme. O espírito assume o controle. Abro os olhos e inspiro bruscamente. Minha voz é de um jovem. Um sussurro choroso. Meu Deus! Mesmo na vida após a morte, vocês, meninos, pertencem a mim. A voz do Sr. Howard é vertiginosa. Ele abre o envelope
e espalha as fotos sobre a mesa. Polaroides. Dezenas de jovens mutilados. Como você... Por favor, me deixe em paz. Por favor. Nunca eu vou passar muito mais tempo com todos vocês. Desligo a filmagem e vomito. Eu fiz parte disso, ajudando ele a torturar suas vítimas. A minha tia finalmente me deixou visitar a sua fazenda depois de 20 anos. Eu estou feliz que você finalmente conseguiu vir, Rosa. Eu realmente tenho que confiar em alguém para convidá-lo para vir aqui. Você sabe. Balancei a cabeça, olhando para o meu primo pré-adolescente, Zack. Ele seguiu atrás de nós, olhando para o chão o tempo todo. Primeiro temos as galinhas, a tia May proclamou, estendendo a mão em direção a um galinheiro cercado. Toda a cor desapareceu do meu rosto e sufoquei o grito que borbulhava na minha garganta. 3 crianças magras andavam de joelhos pelo galinheiro. Penas foram coladas por todo o corpo. Elas bicavam a comida espalhada pelo chão com focinheiras em formato de bico. Uma garotinha olhou para mim, com lágrimas brotando de seus olhos azuis fundos. Meu coração absolutamente se partiu por ela. Um turbilhão de emoções me inundou. Raiva, confusão, medo. Tudo percorrendo meu corpo como um maremoto. Eu não conseguia tirar os olhos da cena horrível. Então, uma compreensão me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eu reconheci aquela garota. Eu tinha visto o rosto dela em um pôster desaparecido poucos dias antes. Tia May, eu não tô me sentindo muito bem. Eu acho que eu preciso me deitar. Ah, que absurdo! Ainda temos que terminar a visita. Eu engoli em seco, murmurando "sinto muito" para as crianças enfiadas ali, antes de seguir minha tia perturbada. Em seguida, chegamos ao pasto das vacas. Não passava de um pequeno quintal, cercado por uma cerca elétrica. 2 meninos sem camisa vagavam sem rumo, de 4. Seus corpos, pintados com manchas pretas e brancas, bolhas e feridas, devastavam a pele devido à exposição constante ao sol do verão. Eu senti como se fosse vomitar. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Tia May, por favor, eu não quero ver mais nada. Eu acho que eu vou vomitar. Ah, para de choramingar. Você vai ficar bem, vamos. Meu lábio inferior tremeu quando olhei pela última vez para aqueles pobres garotos. Minhas pernas estavam começando a ficar dormentes. Eu quase caí, mas, felizmente, Zack estava lá para me segurar. Ele me ajudou, sua expressão sombria e imutável. Zack, por que ela está fazendo isso com eles? Isso é doentio. Zack assentiu silenciosamente antes de me oferecer uma resposta. Suas palavras me deixaram mal do estômago. Eu não sei, mas se você acha que isso é ruim, espera até você ver os porcos. O que você vai ouvir é um conjunto de instruções sobre como realizar o ritual do boneco de neve. Esse é um ritual de paz e prosperidade a ser realizado durante os meses de inverno a fim de obter favor e proteção ao longo do próximo ano. E levará 3 dias para ser totalmente concluído. Os primeiros relatos escritos deste ritual datam do século IV, na Grande Sítia, atual Ucrânia e extremo sul da Rússia. Essa tradução adaptou os materiais originais utilizados e a redação dos encantamentos para serem mais acessíveis às sociedades modernas. Apesar destas mudanças, tentativas recentes sugerem que o rito executado corretamente ainda é muito eficaz.
A tradição determina que este ritual seja realizado nos dias entre a véspera de Natal, ou solstício de inverno, e o dia de Ano Novo. Mas em teoria, deveria ser eficaz durante qualquer período de frio onde haja neve o suficiente. Este ritual funciona melhor para agricultores e proprietários que criam gado e ou animais de estimação. Moradores de apartamentos urbanos podem tentar, mas terão muito mais dificuldade em garantir que o ritual não seja interrompido ou perturbado durante os 3 dias de duração. Para sua própria segurança, assista tudo, sem interrupções, antes de tentar esse ritual. Você precisará de cobertura de neve de pelo menos 3 a 5 centímetros, com temperaturas próximas ou abaixo de zero durante um período de 3 dias. 2 galhos de árvores ou varas de madeira, de preferência bifurcadas em uma das pontas, corda ou elásticos, material vegetal como folhas mortas ou grama seca, óleo vegetal como canola ou azeite, material animal como uma tira de couro, um tufo de pelo, um aglomerado de penas, etc. Sangue animal como sangue de vaca ou porco. Pode ser comprado no açougue ou supermercado local. Tesoura, uma agulha esterilizada, uma mecha do seu cabelo e uma gota do seu sangue. As instruções são as seguintes. No limite da sua propriedade, construa um boneco de neve. Ele deve ser pelo menos tão alto quanto você, então reserve o tempo e a energia necessários ou recrute familiares ou amigos para ajudá-lo. Certifique-se de que a parte da frente do boneco de neve esteja voltada para longe da sua casa. Use os galhos das árvores de cada lado para formar os braços do boneco de neve, mas não dê um rosto a ele. Isso virá mais tarde. Ao pôr do sol, leve o material vegetal, o óleo e o barbante ou elástico para o boneco de neve. De frente para o boneco de neve, você deve olhar para sua casa por cima do ombro. Prenda os materiais vegetais em sua mão esquerda com o barbante ou elástico. Mergulhe o dedo no óleo vegetal e pressione-o no lado esquerdo do rosto. Este será o olho esquerdo do boneco de neve. Ao fazer isso, recite o seguinte: boneco de neve, veja minha terra, solo sagrado em que estamos. Boneco de neve, abençoe minha casa, guie-me de volta se eu vagar. Depois, volte para sua casa, tranque a porta, feche as cortinas e vá para a cama antes da meia-noite. Se você acordar durante a noite e ouvir um barulho na neve, não abra as cortinas. O boneco de neve está se movendo, julgando se sua terra e sua casa valem a pena. Se você acordou de manhã e o boneco de neve voltou à sua posição original, parabéns! Sua terra e sua casa estarão seguras durante o próximo ano, e você certamente retornará de qualquer longa jornada que fizer. Se você acordar de manhã e o boneco de neve estiver em uma parte diferente de sua terra, tome cuidado. O que quer que esteja próximo será afetado por alguma calamidade no ano seguinte. Se você acordar de manhã e a neve ainda não derreteu, mas o boneco de neve sumiu, vá embora. Se mude para outro lugar. No dia seguinte, ao pôr do sol, leve o material animal, o sangue animal e o barbante ou elástico para o boneco de neve. De frente para o boneco, e você deve olhar para sua casa por cima do ombro, prenda o material animal em sua mão direita com o barbante ou elásticos. Mergulhe o dedo no sangue e pressione-o no lado direito do rosto. Esse é o olho direito do boneco de neve. Ao fazer isso, recite o seguinte: boneco de neve, veja meu rebanho, animais de estimação e gado, peixes e pássaros. Boneco de neve, abençoe meu rebanho, cultive grama de espinhos e pedras. Depois, volte para sua casa. Tranque a porta, feche as cortinas e vá para a cama antes da meia-noite. Se você acordar durante a noite e ouvir um barulho em sua casa, não abra a porta do quarto. O boneco de neve está se movendo, julgando se os animais sob seus cuidados são dignos. Se você acordou de manhã e o boneco de neve voltou à posição original, parabéns! Seus animais de estimação estarão saudáveis durante o próximo ano e qualquer gado que você possua prosperará. Se você acordar de manhã e houver uma inexplicável poça d'água perto de algo que seu animal de estimação possui, como a cama do seu cachorro ou a gaiola do seu pássaro,
tome cuidado. Você provavelmente deveria procurar um local seguro para os seus animais de estimação, pelo menos para o próximo ano. Se você acordar de manhã e a neve ainda não derreteu, mas o boneco de neve se foi, diga adeus a eles enquanto pode. Eu sinto muito. Muito mesmo. No dia seguinte, ao pôr do sol, pegue a tesoura e a agulha para o boneco. Pegue a tesoura e a agulha e leve para o boneco de neve. De frente para o boneco de neve, não se esqueça, você deve estar olhando para sua casa por cima do ombro. Use a agulha para tirar uma gota de sangue da ponta do dedo e desenhe uma linha reta no rosto do boneco, formando um sulco na neve. Esta é a boca do boneco de neve. Com a tesoura, prenda uma mecha de cabelo e enfie na ranhura da boca, garantindo que o cabelo não caia. Ao fazer isso, recite o seguinte: boneco de neve, veja minha respiração, desenhando sempre até a morte. Boneco de neve, abençoe meu coração, julgue-me inteiro e, enfim, parta. Depois, volte para sua casa, tranque a porta, feche as cortinas e vá para a cama antes da meia-noite. Se você acordar durante a noite e sentir uma presença fria e escura em seu quarto, não abra os olhos. O boneco de neve está diante de você, julgando se sua alma é digna. Se você acordar de manhã, parabéns, o boneco de neve terá retornado à sua posição original, tendo-o julgado como digno. Você pode esperar boa saúde e boa sorte no ano seguinte. Até o momento, não existem relatos de sobreviventes do que acontece com alguém que é considerado indigno. Infelizmente, não posso falar sobre essa parte por falta de informações. No dia seguinte, antes do pôr do sol, de preferência quando o sol está mais alto, vá até o boneco de neve. Aproxime-se apenas por trás, cuidado para não encará-lo de frente. Destrua o boneco de neve completamente. Quebre os galhos de árvore tantas vezes quanto possível e espalhe a neve pelo quintal da maneira mais uniforme que conseguir. Certifique-se de que nenhum vestígio permaneça. Não diga absolutamente nada. Assim que o boneco de neve for demolido, o ritual está completo. Aproveite o seu ano de paz e prosperidade. Use-o bem, pois quando os dias ficarem mais curtos e sua sorte esgotar, você poderá ficar ansioso por causa da próxima nevasca profunda. Se for assim, rezo para que o boneco de neve possa julgá-lo inteiro, este ano e todos os anos seguintes. Eu contratei um investigador particular para ver o que ele poderia encontrar sobre mim. Eu me arrependo imensamente. Não é todo dia que alguém contrata um investigador particular, principalmente a minha amiga. Ela tinha seus motivos, porém. Ela suspeitava que seu marido fosse infiel. Quando ela compartilhou comigo o que o detetive particular havia descoberto, despertou meu interesse. Sempre sonhei em me tornar detetive particular, então, timidamente, pedi a ela o cartão do investigador. Na época, eu tinha muito dinheiro extra e minha vida parecia monótona. Passei a maior parte dos meus dias jogando e assistindo ao YouTube e queria agitar as coisas. Então, decidi contratar o mesmo investigador particular dessa minha amiga. Contei ao meu namorado sobre meu plano e ele também achou interessante. Elaboramos um plano para ele agir como se eu tivesse desaparecido e enviamos detalhes sobre minha família, ocupação e assim por diante. Avisei meu namorado que não poderíamos nos encontrar enquanto a investigação estivesse acontecendo, mas ele concordou. E ele concordou. No entanto, as coisas rapidamente tomaram um rumo estranho. Quando o detetive particular se envolveu, ele pareceu duvidar da minha existência. Meu namorado teve que convencê-lo de que eu era real. E então, o investigador continuou acusando meu namorado de estar desperdiçando seu tempo. Finalmente, no 5º dia de investigação, meu namorado me ligou em pânico. Ele alegou que a única pessoa que já morou no estado com meu nome, o que é único, morreu 1 ano antes de eu nascer. Ainda mais assustador,
é que essa garota morou na casa da minha infância. Achei que meu namorado estava pregando uma peça, mas seu tom era de arrepiar os ossos. Eu não tô brincando, ele disse. O detetive particular até me levou ao túmulo. Tinha exatamente o seu nome, até seu nome no meio. Fiquei chocada e não sabia o que fazer. Liguei para minha mãe para perguntar o que estava acontecendo. Seu comportamento mudou para mais sério e ela me disse para ficar onde estava. Enquanto isso, entrei em contato com um investigador particular e implorei por respostas. Ele só me fez perguntas mais irrelevantes, como onde nasci e o nome dos meus pais. Quando mencionei que minha mãe estava a caminho do meu apartamento, o detetive particular perguntou seu nome completo. Quando eu providenciei, ele me disse para sair do apartamento imediatamente e ir ao escritório dele antes que minha mãe chegasse. Enquanto corria para pegar as chaves, minha mãe parou na minha garagem com um homem que não reconheci. Ele estava vestindo uma jaqueta pesada, apesar de ser primavera, e eu senti que algo estava errado. Antes que eu pudesse sair, o homem sacou uma arma. Eu reconheci que era a mesma pistola do meu namorado e corri para o quintal do meu vizinho, esperando levar um tiro. Felizmente, nada aconteceu e acabei batendo no carro do meu namorado. No entanto, havia outro homem no banco do passageiro. Era o investigador particular. Ele me explicou que tinha uma teoria de que meus pais estavam envolvidos em um sequestro ocorrido alguns estados antes. Fizeram isso porque a polícia suspeitava que negligenciassem a filha pequena. E quando ela acabou morrendo, tiveram que substituir completamente a criança para não serem pegos. Meus pais nunca me maltrataram na vida, então tudo isso foi um choque para mim. Claro, eu neguei tudo no começo. No entanto, não havia razão para minha mãe trazer um estranho armado para minha casa. Envolvemos as autoridades e eles escavaram o quintal da casa da minha infância. Eles encontraram um pequeno corpo, a criança que eles me fizeram substituir. Eu preenchi uma pesquisa em um caixa eletrônico. Foi a experiência mais bizarra da minha vida. Como um estudante universitário falido, muitas vezes trabalho em turnos até tarde da noite. Depois de encerrar o meu turno, às vezes eu parava em um caixa eletrônico para pegar dinheiro no caminho para casa. Sem filas, era muito mais rápido de usar naquelas horas tardias do que durante o dia. Há algumas semanas, minha rotina era a mesma de sempre. Parei no caixa eletrônico, verifiquei meu saldo e lamentei silenciosamente o estado miserável da minha conta bancária. Quanto você gostaria de sacar? Vendo a mensagem na tela azul luminescente, digitei com relutância o número 100. Processamento concluído. Antes da retirada, você gostaria de preencher uma pesquisa para receber uma recompensa? Isso era estranho. Eu nunca tinha ouvido falar de pesquisas realizadas em caixas eletrônicos, mas pensei ter acabado de fazer uma nova descoberta. Meu dedo pairou sobre o botão não abaixo da pergunta na tela antes de pressionar o botão sim. Eu estava falido. Alguns minutos em troca de uma pequena recompensa não fariam mal. Não sabia eu o que aconteceria a seguir. Você teve sonhos estranhos ou peculiares recentemente? Esquisito. Eu esperava que perguntasse primeiro informações básicas, como minha idade ou sexo. Talvez o banco quisesse fazer uma pesquisa com a população em geral, mas perguntar sobre sonhos era simplesmente estranho. Depois de pensar um pouco, pressionei o botão não. Depois que a barra de carregamento apareceu por um momento, a próxima pergunta passou pela tela luminescente. Você gostaria de ter? O quê? Sentindo arrepios em meus braços, eu estava começando a me sentir assustado. Mesmo assim, pressionei o botão não novamente. Em um instante, palavras em negrito vermelho brilhavam na tela, criando um forte contraste com o fundo azul claro. Não olhe para trás até que a pesquisa esteja concluída. Que porra era essa? Eu recuei um pouco em estado de choque. Quase imediatamente, ouvi o farfalhar de roupas e passos pesados atrás de mim. Era a primeira vez que outra pessoa vinha usar o caixa eletrônico ao mesmo tempo que eu. Eu queria olhar para trás, mas com uma mensagem ameaçadora na tela do caixa eletrônico,
Fiquei com muito medo. Achei que estava sendo irracional, mas decidi seguir as instruções mesmo assim. Você está sonhando agora? Eu pude ver a sombra de alguém atrás de mim no chão. Eu zombei nervosamente ao ler a pergunta e apertei o botão não. Tem certeza? Quando a mensagem apareceu, senti a presença atrás de mim avançar. Eu podia senti-lo respirando na minha nuca. Eu me aproximei do caixa eletrônico e podia senti-lo se aproximando também. Com licença, você pode, por favor, chegar um pouco para trás? Eu perguntei humildemente, ainda sem me virar para olhar para trás. Sem resposta. Eu ainda podia sentir o hálito quente da pessoa em meu pescoço, agora úmido por causa do vapor. Prendi a respiração e apertei o botão. Sim. Você tem certeza? As letras maiúsculas quase pareciam tremer quando apareceram na tela. Eu podia sentir o cheiro da respiração da pessoa agora. Estava indescritivelmente podre, tanto que engasguei involuntariamente. Eu estava suando completamente. Meu coração batia forte e meu peito apertava. Cada centímetro do meu corpo gritava para eu olhar para trás, para simplesmente me virar e causar uma cena, deixando minha resposta de luta ou fuga ser ativada. Mas a mensagem anterior me impediu. Não olhe para trás até que a pesquisa seja concluída. Repeti isso como um mantra na minha cabeça, evitando olhar para trás. Não sei quanto tempo levei para finalmente apertar o botão sim com minhas mãos trêmulas. Poderiam ter sido apenas alguns segundos, mas pareceram uma eternidade. Obrigado por completar a pesquisa. Apertei o peito enquanto observava minha nota de 100 sair do caixa eletrônico. Pegando o dinheiro, virei-me lentamente para olhar para trás. Não havia ninguém lá. Eu poderia jurar que havia alguém, mas era como se tivesse desaparecido no ar. As ruas próximas estavam vazias e nunca ouvi o som de alguém se afastando. Coloquei o dinheiro na minha bolsa, fugindo o mais rápido que pude. Eu não queria mais ficar ali. O caminho de volta para casa foi um borrão e só me lembro de ter desmaiado na cama, exausto. No dia seguinte, perguntei aos meus amigos e colegas se eles tiveram experiências semelhantes, mas só recebi olhares perplexos. Uma pesquisa online também não produziu resultados. Eu atribuí minha experiência a um sonho, ironicamente. Ou isso, ou eu estava tendo alucinações por falta de sono. Fosse o que fosse, eu ainda tinha um medo irracional da ideia de usar um caixa eletrônico. Quando fiquei sem dinheiro, visitei o banco e fui para o balcão fazer um saque com a caixa mesmo. Quando ela me informou sobre o meu saldo, fiquei chocado ao descobrir que havia mais 10 mil em meu saldo anterior. Eu disse a ela que devia ter havido algum tipo de erro no valor e aproveitei também para perguntar se o banco estava realizando pesquisas em caixas eletrônicos da região. Mais uma vez, fui recebido com um olhar perplexo. Ela me disse que não havia pesquisas em caixas eletrônicos e que não havia nenhum registro da transferência dos 10 mil para minha conta recentemente. Na verdade, os registros mostraram que era o meu primeiro depósito em minha conta depois que ela foi criada. Saí do banco confuso. Os 10 mil ainda estão na minha conta e não sei o que fazer com isso. E tem mais uma coisa que eu não mencionei. O que mais me assombra em minha experiência foi uma frase que apareceu brevemente na tela do caixa eletrônico após a mensagem de agradecimento. Esperamos sua participação contínua. Eu conheci a morte hoje. Ele estava sob um dossel, afastado das ruas chuvosas, observando as várias pessoas e carros cuidando de suas vidas. Ele não parecia em nada com o que a maioria das pessoas imagina. Não havia um longo manto preto, ele não segurava uma foice afiada e brilhante na mão, mas um guarda-chuva simples e despretensioso. Ele tinha uma pele perfeitamente normal e, embora pudesse ser um pouco mais pálido do que a maioria, certamente não era só osso. Na verdade, a única razão pela qual eu sabia eram os olhos dele. Seus olhos eram de um castanho turvo,
mas havia um vazio neles, quase como se alguém os tivesse desenhado e esquecido de fazer o sombreamento, e eles estavam olhando para mim. Está bastante triste hoje, não é? Ele disse, desviando seus olhos vazios de mim e olhando além do dossel para o céu cinzento. Eu acho que tô assim. Eu nunca gosto de trabalhar em dias como esse. Acrescenta muito melodrama. Eu estremeci. Você Não consegui fazer o resto da pergunta. Tudo parecia muito surreal. Sim, eu sou. Eu sei, eu não sou o que a maioria espera. Um dos meus antecessores tinha um grande sentido de grandiosidade e posteriormente construiu uma imagem e tanto. Prefiro uma abordagem muito mais sutil para o trabalho. Antecessores? Ah, meu Deus, sim. Ele riu. Eu sempre esqueço. Bem, certas almas devem levar o resto das outras para os seus lugares finais. Nasceram para viver entre pessoas comuns, para amá-los, odiá-los, ter empatia por eles e, no final, cumprir seu dever de conduzi-los adiante. Posso perguntar há quanto tempo você está atuando? Já faz algum tempo. Eu comecei minha vida após a morte em 1892. Tenho visto todas as almas do mundo desde então. Ouvi as histórias dos ricos, dos pobres, dos justos, dos condenados. Alguma vez fica chato? Não. O mundo está cheio de uma grande variedade de almas. Sempre fico surpreso com a forma como eles passam a vida. É uma grande vantagem do trabalho poder se sentar com cada alma e ouvir os detalhes de suas vidas. Senti uma lágrima rolar pela minha bochecha. Eu suponho que, já que você está falando comigo, é a minha vez de contar a minha história. Bom, infelizmente, não dessa vez. Eu vou partir em breve e seu primeiro turno começará ainda mais cedo. O carro que iria me atingir começou então a aquaplanar. Um motorista, um zelador do hospital local, teve o volante arrancado de sua mão. Honestamente, não o culpo pelo que aconteceu. As estradas eram bastante escorregadias. Eu me pergunto como ele contará essa parte de sua história no final. Acho que vou descobrir eventualmente. Hoje, eu conheci a morte e me tornei ela.